Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós terminamos no último programa o livro de Esdras, que conta a história do povo de Israel num determinado período de tempo, e agora vamos ver esse mesmo período narrado por Neemias. Neemias é realmente um homem que Deus vai usar de uma forma poderosa. Mas antes de entrarmos na história do povo de Deus, nesta altura de Neemias, nós vamos fazer um pequeno resumo destes últimos programas e realmente tentarmos entender mais uma vez o contexto histórico em que Esdras, Neemias, Ageu e Zacarias viveram. É um período realmente muito interessante. Esdras e Neemias tinham estado com o povo de Israel no cativeiro. O povo de Israel tinha vivido e tinha sido levado para o cativeiro por Nabucodonosor durante o Império Babilônico e lá esteve cativo 70 anos. Esdras foi para Jerusalém depois de Zorobabel, que era o governador que tinha sido nomeado para dirigir a nação de Israel. Mais tarde, 15 anos depois de Esdras, surge então esta figura, Neemias. No livro de Esdras, e neste livro que nós vamos iniciar hoje, Neemias, encontramos diversos estágios, digamos assim, do povo judeu depois do cativeiro. O livro de Neemias permite-nos ver o início das 70 semanas que Daniel descreve no seu livro. Então há vários livros aqui no Velho Testamento que relatam este período de tempo. Como eu já disse, o livro de Esdras, o livro de Neemias, temos ainda o livro de Esther também, o livro de Daniel, que é um pouco lá mais para a frente, o livro de Ageu e o livro de Zacarias. Então, como você vê na sua Bíblia, se tiver aí a sua Bíblia, vê no índice, eles estão espaçados, parece que são livros que relatam períodos diferentes, pois estão numa certa sequência, alguns com intervalos lá de outros livros pelo meio, mas na realidade eles relatam o mesmo período de tempo da nação de Israel. Neemias foi um homem que serviu o rei Artaxerxes, não o primeiro Artaxerxes, mas provavelmente o segundo. Artaxerxes era um nome que era designado ao imperador, era mais ou menos um nome como o faraó no Egito ou os Césares em Roma. Então muitos imperadores daquela época assumiam o nome de Artaxerxes. E Neemias serviu a um desses imperadores. A data do decreto de Ciro, que foi o primeiro decreto a ser dado para que o povo de Israel regressasse à sua terra, aconteceu no ano 536 a.C. Quando lemos o livro de Esdras, capítulo 1, verso 1 a 4, nós entendemos isso. E o decreto aqui de Artaxerxes para a restauração da cidade foi do ano 445 a.C., no 20º ano do seu reinado, onde encontramos essa data no livro de Neemias, no capítulo 2, no verso 1 até o 8. Esdras, por um lado, era um sacerdote que conhecia profundamente a lei de Moisés. E durante muito tempo, os profetas de Deus vinham a exercitar ali a sua atividade na nação de Israel. Vinham a advertir o povo, vinham a mostrar os erros, levar o povo a reconhecer que a idolatria não era correta. Porém, muitas vezes o povo não dava ouvidos à voz de Deus. E por isso mesmo acontecia que o povo muitas vezes caía em desgraça. Assim, foi por isso mesmo que antes deste período, o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, porque eles tinham permitido a idolatria, mantinham-se nesses atos, inclusive sacrificavam os seus filhos à idolatria, pegavam fogo aos seus filhos crianças. Isto era horrível o que o povo de Israel estava a fazer e Deus não podia permitir mais esta desgraça e Deus teve que intervir. Isto é, antes de entrarmos propriamente no texto, isto traz logo uma lição para nós. Muitas vezes nós oramos a Deus para que Deus faça justiça. Não sei se você já fez esse tipo de oração. Deus faz justiça. Só que nós deveríamos tomar atenção às nossas orações,
Pois se Deus vai fazer justiça, eu quero dizer que Ele vai começar por si em primeiro lugar. E é possível que se você não tem a sua vida em ordem com Deus, Deus vai querer fazer justiça na sua própria vida. Então nós devemos ter muita consciência da oração que nós fazemos. O povo de Israel, talvez alguns, oravam para que Deus fizesse a justiça, Deus purificasse o povo da idolatria. E o que Deus fez? Pegou no povo e levou-o para a Babilónia. E aí Deus tratou deste problema de uma forma muito cuidadosa. Tanto que o povo, ao regressar com Esdras, teve de ser confrontado ainda com este problema, mas realmente tomou medidas para travar a idolatria no seu meio. Então Neemias, por um lado, era um homem que não era sacerdote, Esdras era, mas Neemias não. Podíamos dizer que Neemias era um leigo, alguém que estava profundamente comprometido com as coisas de Deus, mas a sua obra principal, o seu trabalho fundamental, não era servir no templo, não era o sacerdócio. Ele realmente era um homem que era um leigo, podemos dizer assim. Então, esta expressão, eu não gosto muito desta divisão leigo e sacerdócio, mas no fundo às vezes ajuda-nos a compreender que não era um homem que tinha o seu principal objetivo e a sua principal atividade no templo. Esdras tinha uma função diferente. Então Deus, no entanto, utilizou tanto Esdras como Neemias. E isto traz mais uma lição para nós, ou seja, para servir a Deus não é necessário você ser padre, pastor ou qualquer outra coisa. Não tem de estar ligado ao sacerdócio. Você pode ter a sua profissão e aí onde está, servir a Deus. Pois realmente é um serviço para Deus como qualquer outro. Aliás, a Bíblia diz que o seu principal ministério é o seu trabalho, porque você deve fazer o seu trabalho como para Deus e não para os homens. Percebeu bem? O seu patrão deveria receber de si, que é cristão, uma atitude de serviço como se você estivesse a servir a Deus. Agora você está aí a pensar, mas espera lá, Paulo, tu não conheces o meu patrão, ele é terrível, ele não tem nada a ver com Deus. Deus é amor, é bondade, é compreensão. Agora, este meu patrão é terrível. Eu quero dizer que quem disse isso é o próprio Deus. No livro de Efésios, ele nos desafia a servir os nossos patrões como nós deveríamos servir a Deus. Por outro lado, ele diz também aos patrões, e você que me está a ouvir e é empresário, tem empregados, diz que você deveria cuidar dos seus empregados como realmente cuida-se também da casa de Deus e deveria dar aquilo que é justo como salário e regalias. Se realmente as empresas funcionassem dentro dos princípios de Deus, eu quero dizer que provavelmente muitas empresas teriam muito mais sucesso, iriam muito mais longe, pois haveria uma grande dedicação daqueles que são os funcionários, iriam fazer, se calhar, muito além daquilo que é normal, porque queriam servir a Deus através do seu emprego, mas também os patrões iriam compensar financeiramente os empregados que são dedicados, que são sérios, que são honestos, que são responsáveis e que fazem o seu trabalho em tempo devido, que chegam a horas e que não saem para fugir ao emprego e não vão beber cafezinho e estão lá meia hora, roubando assim o tempo ao patrão. Então deveríamos ter atenção a isso. E Neemias era este homem. Era um homem que não era sacerdote, mas estava disposto a servir a Deus. E vemos que realmente Neemias era um homem de grande caráter. Ele assume o empreendimento de uma grande obra, que era a obra de reconstruir os muros da cidade. Agora você imagine, não sei, na cidade onde você está, se há aquelas fortalezas que protegiam as cidades. Há em nosso país ainda muitos castelos, muitas cidades fortificadas. E agora imagine um homem que vai construir os muros de uma cidade, com aquelas grandes pedras, não sei se você está a conseguir visualizar, talvez na sua cidade, esse castelo enorme que protege a zona onde você vive, aí visualizar isso e pensar, sem máquinas, sem todo o equipamento que nós temos hoje, este homem ia colocar a sua capacidade, a sua oração, a sua dedicação ao serviço de Deus para reconstruir os muros da cidade. E eu quero dizer que ele operou um milagre autêntico. Se as obras públicas do nosso país seguissem o exemplo de Neemias,
certamente não levávamos anos e anos a assistir a obras que nunca mais acabam. Neemias começou esta obra e em 50 e poucos dias ele terminou a obra da construção dos muros de uma cidade. Em alguns castelos levou-se décadas e décadas a construir esses castelos. Estamos a falar de pedras gigantes com toneladas de peso. E aqui Esdras, em pouco tempo, Neemias, em pouco tempo, com o povo de Israel, reconstruíram quer o templo, quer os muros desta cidade. E isto é um feito tremendo. É realmente uma lição para nós. Certamente quando lá chegarmos, vamos apreciar de uma forma muito interessante aquilo que Deus fez através de Neemias. Então, vamos ler os primeiros versos para introduzir assim o livro de Neemias. Diz assim o capítulo 1, o verso 1 e 2. A autobiografia de Neemias, filho de Acalias. Em dezembro do ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, quando me encontrava no palácio real em Suzã, um dos meus amigos judeus, chamado Anani, veio ver-me acompanhado de alguns homens chegados de Judá. Aproveitei a oportunidade para saber como iam as coisas em Jerusalém. Como passam então os judeus que regressaram a Jerusalém do exílio daqui? Vemos que Neemias estava preocupado com aquelas pessoas que já tinham regressado há uns 15 anos atrás e como é que elas realmente estavam a viver neste momento na cidade de Jerusalém. Neemias tem a atitude de qualquer imigrante que está fora do seu país. E nós aqui temos alguns ouvintes nossos, que eu sei que estão aqui em Portugal, que ouvem o nosso programa e que realmente sentem saudades da sua terra natal. É normal que queiram saber sempre notícias do que está a acontecer na sua terra natal. E Neemias não era muito diferente de você que me está a ouvir. Ele quer saber o que está a acontecer com os habitantes de Jerusalém, como é que a cidade está a evoluir, o que é que está realmente a acontecer. E eles, estes amigos, eram então alguém que conhecia a situação e traziam essas notícias. Vemos que Neemias não regressou nesta primeira leva de judeus que foram para Jerusalém e agora estava interessado em saber o que é que tinha acontecido a esses que foram. Mas mesmo Neemias, estando em Suzã, ele continuava interessado em ouvir as notícias, mas não só. Certamente ele estava interessado em continuar a cumprir o plano de Deus, mesmo estando ali na cidade de Suzã. E é interessante ver que Deus chama pessoas diferentes, em momentos diferentes, para obras diferentes. Eu quero dizer isto porque muitas vezes nós temos a ideia de que temos de todos que fazer tudo de uma forma igual. Não é verdade. Nós temos dons diferentes, Deus chama-nos para projetos diferentes e não todos temos que fazer tudo de uma forma igual, de forma alguma. Aqui vemos que Esdras foi muito antes que Neemias para a cidade de Jerusalém. Certamente Neemias ficou na Babilónia, depois mais tarde em Suzã, cumprindo o propósito de Deus para a sua vida, e nós vemos realmente que isso aconteceu, tanto que depois ele faz uma obra tremenda. Portanto, era um homem que buscava a Deus, mas Deus tinha um plano diferente para Neemias. Eu quero dizer-lhe, você que me está a ouvir, que Deus provavelmente tem um plano diferente para si daquele que tem para outra pessoa. Eu noto que muitas vezes as pessoas têm a tendência de se comparar. E pessoas talvez que têm o privilégio de ter um determinado serviço pensam, eu gostava era de fazer aquilo que o outro está a fazer. Talvez gostava de anunciar a palavra assim na rádio, ou gostava de anunciar a palavra na igreja, ou gostava... E às vezes estamos a comparar as coisas que Deus nos deu para fazer com aquilo que Deus deu a outros para fazer. Eu quero dizer que nós deveríamos estar alegres com o serviço que Deus nos confiou. Se Deus assim lhe confiou o serviço de cuidar de crianças, seja a melhor pessoa a cuidar de crianças. Se Deus lhe deu a si o serviço de ser pedreiro, seja o melhor pedreiro que há à face da terra. Se Deus lhe deu a si a responsabilidade de ser servente, seja o melhor servente que alguma vez já existiu. Faça realmente a obra que Deus tem para si. A Bíblia tem um princípio que eu creio que é incontornável. Jesus Cristo nos ensinou que aquele que é fiel no pouco, Deus o colocará sobre o muito. Só que muitas vezes as pessoas querem ser responsáveis e fiéis no muito,
sem nunca terem passado pelo pouco. Há um princípio incontornável nas Escrituras. Para Deus nos colocar sobre o muito, é necessário ser fiel no pouco. Se você começar a ser fiel nas pequenas coisas, certamente Deus poderá conduzi-lo a grandes coisas. Eu tenho visto algumas pessoas que querem começar por cima, querem começar fazendo grandes coisas. E muitas vezes até conseguem, começam por essas grandes coisas. Mas o orgulho enche o seu coração e mais cedo ou mais tarde caem e ficam ainda pior do que o primeiro estado. Conheço infelizmente vários casos destes, de pessoas que até tinham grande potencial, mas não puderam ou não quiseram aprender a ser fiéis no pouco. E quiseram logo fazer muita coisa, quiseram logo envolver-se em muita coisa sem ser fiéis no pouco. E o orgulho encheu o seu coração, de forma que caíram e não puderam mais ser usados por Deus. As Escrituras nos dizem que Deus resiste aos orgulhosos, porém aos humildes Deus dá graça. Então é necessário nós realmente começarmos por fazer aquilo que Deus nos confia. E a Neemias Deus confiou esta tarefa no palácio em Susã. Ele não teria que ter ido com os judeus na primeira leva, ele deveria ter ficado lá em Susã e ele ficou, obedeceu à vontade de Deus. Talvez você não está satisfeito com a sua situação. Ora a Deus, esperando o momento de Deus. Nem sempre o momento de Deus é o nosso momento. Nem sempre o tempo de Deus é o nosso tempo. Para Neemias, ele não regressou a Jerusalém quando a grande comitiva foi para Jerusalém. Mas agora Deus tinha um plano especial para Neemias, ao ponto de o seu nome ficar registado neste livro eterno, ao ponto do seu nome ficar registado com uma obra grandiosa. E porquê? Porque Neemias foi fiel no pouco. Seja você mesmo também fiel no pouco. E vejamos então o que diz aqui o resto deste texto, voltando aqui ao verso 2 e 3, porque diz: como passaram então os judeus que regressaram a Jerusalém do exílio? Esta era a pergunta que Neemias tinha. E então eles responderam: bom, as coisas não vão lá muito bem. O muro de Jerusalém ainda não está reconstruído, as portas até mantêm-se queimadas. E realmente Neemias, ao ouvir esta notícia, em como se encontrava a cidade de Jerusalém, ele ficou de rastos, ficou realmente devastado com esta situação. E ele começa então a clamar a Deus, começa a pedir a Deus orientação, começa a tentar encontrar uma pista, uma luz sobre este assunto. E diz no verso 4: ouvindo eu isto, sentei-me e chorei, recusei comer durante vários dias e passei muito tempo orando ao Deus dos céus. Esta foi a atitude de Neemias diante de um facto como este. E vemos ainda, ele diz na sua oração: ó Senhor Deus, clamei, ó grande e tremendo Deus, que te mantens fiel às tuas promessas e que és bom e misericordioso para com os que te amam e te obedecem. Ouve as minhas orações, escuta cuidadosamente o que tenho para te dizer. Vê, peço, como oro noite e dia pelo teu povo de Israel. Confesso que pecamos contra ti. Sim, eu e o meu povo cometemos o grave pecado de não obedecer aos teus mandamentos que nos deste através do teu servo Moisés. Vemos esta oração de Neemias tão bonita, de compreensão do pecado do povo, ele próprio identificando-se com o pecado do povo, percebendo que realmente é de Deus que ele necessita e é Deus que é a resposta a este grande drama. É por isso que Jesus Cristo nos convidou dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e a mim encontrareis paz e descanso para as vossas almas. Talvez é um momento em que você se identifica com Neemias, está a viver um período difícil na sua vida. Talvez um período em que você chora dia e noite. Talvez um período onde você clama a Deus e não está a ver ainda nada, não vê uma luz ao fundo do túnel, não vê um caminho para trilhar. Eu quero dizer, você precisa de ir até Deus, entregar este problema, continuar a entregar a Deus, até que Deus lhe dê uma orientação, até que Deus lhe mostre um caminho. E é exatamente isso que vai acontecer com Neemias, mas isso nós iremos ver no próximo programa.
como Deus traz até Neemias a resposta, como Deus vai conduzir este homem para que ele seja a resposta a um problema concreto da nação de Israel. Provavelmente você está a viver uma situação em que não vê saída, mas talvez você é a resposta ao problema que você está a viver. Talvez é você a resposta a essa situação concreta. Então, no próximo programa, nós iremos ver um pouco mais acerca deste Neemias e de como Deus respondeu à sua oração, como Deus respondeu ao seu clamor. Muito obrigado por ter preferido ouvir o som do livro e que Deus o abençoe e guarde. E até ao próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.